Ação penal, ação penal privada. Vou estar dividindo a ação penal privada em três partes. A primeira, vamos falar da ação penal privada exclusiva. Resumo este retirado do livro de Processo Penal do autor Norberto Avena. Ação penal privada exclusiva. Titularidade. Vítima maior de 18 anos e capaz. Artigo 30, primeira parte CPP. Possuindo a vítima idade superior a 18 anos, será titular exclusiva do direito de queixa. A titularidade também vai para o representante legal do ofendido menor ou incapaz. Artigo 30, segunda parte do CPP. Sendo o ofendido menor de 18 anos ou portador de deficiência mental, o direito de queixa deverá ser exercido pelo seu representante legal, como pais, tutor, curador e guardião legal, independente da vontade da vítima. E vem cá, e se o ofendido for incapaz e não possui representante legal ou colidir os seus interesses com os de seu representante? Como é que fica? Bom, não possuindo representante legal ou colidindo os interesses da vítima com a vontade do representante, deverá o juiz, ex officio, ou a requerimento do Ministério Público, proceder à nomeação de curador para o exercício do direito de queixa, ex vi da regra incorporada no artigo 33 do CPP. Seguindo na hipótese anterior, sendo nomeado curador especial pelo juiz ao ofendido incapaz, está ele obrigado a ajuizar a queixa-crime? Bom, há duas posições. Uma, espelhando a maioria doutrinária e a qual nós filiamos, no sentido de que a nomeação de curador não impõe a esta obrigação de oferecer queixa-crime contra o autor do crime, incumbindo-lhe analisar a conveniência de fazê-lo, sempre em atenção aos interesses do incapaz. Outra, entendendo em sentido oposto, vale dizer no sentido da obrigatoriedade de o curador nomeado agir em prol da vítima, já que está agindo como substituto processual, ou seja, defendendo o interesse alheio em nome próprio. E vem cá, e se a vítima for morta ou declarada ausente? Sendo morta a vítima ou judicialmente declarada a sua ausência, o direito de queixa, salvo no caso da ação personalíssima, poderá ser exercido pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão daquela, conforme reza o artigo 31 do CPP. E a titularidade das pessoas jurídicas? De acordo com o preceituado no artigo 37 do CPP, poderão figurar como autores da ação penal privada as fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas, hipótese na qual deverão ser representados por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Vamos agora para os princípios da ação penal privada exclusiva. Princípio da oportunidade. A vítima do crime, ou seu representante legal, ou seus sucessores, na hipótese do artigo 31 do CPP, compete decidir sobre a conveniência do ajuizamento ou não. Isso porque, em muitos casos, a exposição natural de um processo criminal pode ser ainda mais prejudicial do que a própria sensação de impunibilidade provocada pela inércia em acionar o agente criminoso. Princípio da disponibilidade. É princípio que decorre da oportunidade. Uma vez ajuizada a ação penal, sendo o particular o seu titular exclusivo, pode desistir de seu prosseguimento, quer mediante perdão, quer por meio da omissão na prática de atos que revelam desinteresse no prosseguimento da demanda. Seu não comparecimento injustificado aos atos do processo criminal, acarretando via de consequência a percepção da ação, como está escrito no artigo 60, inciso 3 do CPP. Princípio da indivisibilidade. Significa que, embora o ofendido não esteja obrigado a intentar a ação penal, se o fizer, deverá ajuizá-la contra todas as pessoas que concorreram para a prática do crime imputado. Princípio da intranscendência. A ação penal será proposta somente contra os responsáveis pela autoria ou participação. Num fato típico, não se incluindo responsáveis civis, cuja ação do ponto de vista penal tenha sido irrelevante. Vamos agora para prazo e legitimados para o exercício do direito de queixa. Como regra geral, o direito de queixa deverá ser exercido no prazo de 6 meses, contados do dia em que o ofendido, seu representante legal ou cada uma das pessoas do artigo 31 do CPP, no caso de morte da vítima ou de sua ausência, vierem a saber quem foi o autor do crime, conforme reza o artigo 38 do CPP. Sendo o ofendido menor de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido apenas pelo seu representante legal, o qual deverá ater-se à normatização do artigo 38. Se, contudo, o representante legal não ajuizar a ação penal no prazo de que dispõe, poderá fazê-lo o próprio ofendido após completar a maioridade, pois, para ele, é apenas a partir desse momento que tem início a fluência do prazo decadencial, e não do dia em que se tomou conhecimento da autoria do crime. Note-se que o prazo para ajuizamento da queixa
Não se interrompe pelo requerimento do inquérito policial. Se requerida a instauração do inquérito, este não for concluído no prazo de 6 meses contados da data da ciência quanto à autoria do crime, caberá ao legitimado respectivo propor a queixa com os elementos já coligados até então, pois, se não fizer, ocorrerá a decadência de seu direito. Vamos agora para a renúncia ao exercício do direito de queixa e perdão do ofendido. Tanto a renúncia ao exercício do direito de queixa como o perdão do ofendido são institutos relacionados ao princípio da indivisibilidade, examinado no tópico anterior. Renúncia, artigos 49 e 50 do CPP. Caracteriza-se como ato impeditivo do processo criminal. Quanto ao momento máximo de sua ocorrência, uma primeira posição compreende que deve ocorrer até o ajuizamento da inicial. A corrente majoritária, entretanto, sustenta que a renúncia pode externar-se em oportunidade posterior ao ajuizamento da inicial, desde que antes do recebimento da queixa pelo juízo, pois não se tem ainda, neste caso, processo criminal regularmente instaurado. A renúncia é ato unilateral, pois independe da aceitação do autor do crime para que produza efeitos. Como decorrência do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, se o ofendido renunciar ao exercício da ação penal contra qualquer dos ofensores, todos os demais serão alcançados pela extinção da punibilidade, conforme reza o artigo 49 do CPP. E agora, perdão do ofendido, artigo 51 a 59 do CPP. Trata-se de ato extintivo do processo criminal. Ocorre depois do recebimento da ação penal privada exclusiva. Tanto é que o artigo 105 do Código Penal dispõe que o perdão obsta o prosseguimento da ação, o que faz depreender já esteja ela iniciada. Equivale à desistência da ação e, ao contrário da renúncia, caracteriza-se pela bilateralidade, já que exige aceitação mesmo tácita do querelado, a qual poderá ser realizada por meio de procurador com poderes especiais, advogado ou não. Pode ser concedido a qualquer tempo, desde que antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do artigo 106, parágrafo 2 do Código Penal. Como consequência do princípio da indivisibilidade da ação penal privada expressa no artigo 51 do CPP, que o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, não produzindo efeitos apenas aquele que o recusar. Destarte. Havendo mais de um querelado e sendo um deles perdoado pelo querelante, todos os demais serão intimados a manifestar-se em 3 dias, se aceita ou não o perdão concedido, certificados na mesma ocasião de que o silêncio importará a aceitação e a consequente extinção da punibilidade. Artigo 58 do CPP. E se o querelado for mentalmente enfermo e não tiver representante legal ou colidir os interesses deste com os do querelado? Estabelece o artigo 53 do CPP que, se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal ou colidir os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear. Ô véi, e se o querelante ou o querelado forem maiores de 18 anos e menores de 21? Sendo o querelante maior de 18 anos, a ele unicamente incumbe a decisão de conceder o perdão. Sendo o querelado maior de 18 anos, somente a ele incumbe aceitá-lo. Tá, mas o perdão pode ser concedido fora dos autos? Sim, trata-se do perdão extraprocessual. O perdão pode ser concedido na ação penal privada subsidiária da pública em hipótese alguma. Qualquer ato típico de perdão nesse tipo de ação será considerado negligência, permitindo ao Ministério Público reassumir a titularidade da demanda nos termos do artigo 29 do CPP. Tá, mas havendo mais de um querelante, qual o efeito do perdão concedido por um deles frente aos demais? Havendo mais de um querelante, o perdão concedido por um deles não produz qualquer reflexo no processo em relação aos autores remanescentes. A hipótese diverge daquela em que há mais de um querelado, prevista no artigo 51 do CPP, caso em que o perdão concedido a um deles a todos aproveita. Vamos imaginar a seguinte situação. Temos 3 ofendidos. O ofendido número 1 perdoa o querelado X, o vagabundo, né? Com isso, o perdão feito pelo ofendido número 1 não produz qualquer efeito em relação aos ofendidos número 2 e número 3. Continua do mesmo jeito. Só ele, o ofendido número 1, que saiu fora. Perdoou o vagabundo, né? Outra hipótese é que, havendo somente uma vítima, acusando 3 vagabundos, se a vítima perdoar um vagabundo dentre os 3, o perdão concedido ao vagabundo 1 a todos os demais aproveita. O vagabundo número 2, o vagabundo número 3 vai para casa também, se somente houver uma vítima. Só para deixar claro, renúncia ocorre antes do recebimento da queixa-crime pelo juiz. É ato unilateral, dispensando a aceitação do agente. Realizado em relação a um dos autores do crime, a todos aproveita.
Pode ser expressa ou tácita. Expressa quando constar de declaração escrita e assinada pelo ofendido, seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Tácita, a que decorre de atos e fatos indicativos da vontade de renunciar. A inércia do querelante ao ser intimado para aditamento da queixa. Já o perdão ocorre depois do recebimento da queixa-crime pelo juiz. Pode ser efetivado a qualquer tempo, desde que antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. É ato bilateral, exigida a aceitação do querelado. Concedido o perdão a um dos querelados, a todos aproveita. Pode ser expresso ou tácito. Expresso, quando constar de declaração escrita ou termo assinado pelo querelante ou procurador com poderes especiais. Tácito, o que o decorre de atos praticados pelo querelante que se mostrem incompatíveis com o desejo de prosseguir com a ação penal. Vamos agora falar um pouco da percepção da ação penal privada. Segundo Mirabete, é a perda do direito de prosseguir na ação privada, ou seja, a ação jurídica combinada ao querelante em decorrência de sua inércia ou negligência. É instituto próprio da ação penal privada exclusiva, não se aplicando à ação penal privada subsidiária da pública. Uma vez reconhecida, implica a extinção da punibilidade do querelado, como diz o artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Pode ocorrer nos seguintes casos: inércia do querelante, deixando de promover injustificadamente o andamento da ação penal durante 30 dias consecutivos. Considera-se, por exemplo, que, notificado o querelante para a prática de determinado ato, venha ele a omitir-se deixando de promover qualquer ato de impulso processual. Ocorrerá, neste caso, a perempção da ação penal privada, ocasionando a extinção da punibilidade do réu. Embora a lei não seja expressa, é preciso que esse atraso na movimentação do processo ocorra injustificadamente, pois se houver motivo plausível para o não andamento da ação penal no prazo referido no artigo 60, inciso 1 do CPP, evidentemente, não se poderá punir o querelante com a extinção de sua ação, como a necessidade urgente de internação do advogado por motivo de doença que se estende por mais de 30 dias, por exemplo. Outra hipótese é o falecimento ou incapacidade do querelante, deixando de promover o segmento do processo qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31 do CPP pelo período de 60 dias. Trata-se de prazo que flui automaticamente a partir da morte ou incapacidade do querelante, sendo desnecessária a notificação de seus parentes para que providencie o andamento do feito. E, por fim, uma última hipótese: o querelante é pessoa jurídica que se extingue sem deixar sucessor. Neste caso, é óbvia a necessidade de considerar a perempção da ação penal, simplesmente pela ausência de representatividade no polo ativo da ação. É isso. Fico por aqui e apaga a luz.